Instituto Espírita de Educação, Rua Atílio Inocente, 20 de outubro de 2018. E o evento dessa noite é a comemoração dos 70 anos do primeiro Congresso Brasileiro Espírita de Unificação, para relembrar que há 70 anos atrás, os momentos em que passaram o movimento espírita, levando à frente mais essa caminhada. Vamos comigo. Hoje estamos aqui relembrando e projetando à frente o que nós poderíamos fazer na sequência de mais outros anos que vão vir com muito trabalho. Venham comigo. Momentos antes do início, nós estamos aqui para sabermos como e quando iniciou a ideia de realizar essa comemoração bastante singela. Prazer em falar com você novamente, Orlando. E aí, deu muito trabalho para a gente montar todo o esquema da comemoração dessa noite? Ô Luiz, nós começamos a pensar no evento a partir do mês de junho. Lembrando que nós teríamos nesse ano os 70 anos da realização desse congresso. É um evento significativo, no nosso entender. É um momento de lembrança, de comemoração, lembrança de quem participou do evento, mas principalmente um momento de reflexão. Reflexão para o que o evento aconteceu há 70 anos atrás. E com impacto na condição que a gente tem hoje, na situação que a gente tem hoje. E uma outra curiosidade também é que será que o povo aí no Brasil, nas outras federações, nos outros estados, também estão preocupados com essa data, ou será que só São Paulo é que se lembrou de tal fato? Eu acho que seria natural São Paulo lembrar, porque o evento aconteceu aqui no estado de São Paulo, aconteceu aqui na cidade de São Paulo. Então, a resposta à sua pergunta, eu acredito que São Paulo está mais envolvido nessas comemorações do que o restante do país. Porque, inclusive, eu entendo que uma das consequências do próprio Congresso de 48 foi o chamado Pacto Áureo, que aconteceu um ano depois. Eu acredito que será muito mais comemorado pelo Brasil inteiro no ano que vem, os 70 anos do Pacto Áureo, do que os 70 anos da realização do primeiro Congresso. Bom, com certeza também lá em Brasília a comemoração vai se fazer de fato também pela efeméride, que para eles é mais importante ainda, né? Eu acho que é importante para os espíritas de uma forma geral, porque a gente tem que entender que antes da gente chegar numa unificação, nós temos que estar juntos. E estar juntos significa união. E a união preconiza que nós tenhamos possibilidade de pessoas com pensamentos diferentes. E nós temos que ter a capacidade, inclusive como espíritas que somos fraternos, nós buscamos muito mais a inclusão do que estar fomentando uma exclusão. Então, tanto o evento de hoje, nesse ano, lembrando dos 70 anos do primeiro congresso, quanto do Pacto Áureo, independentemente da análise que a gente possa fazer do que efetivamente aconteceu no Pacto Áureo e a decorrência das decisões, eu acho que são eventos que devem ser comemorados pelo movimento espírita. E lembrando também, vamos fazer uma especulação aqui. O comandante Edgar Armand, que estava à frente desse trabalho, fazendo inclusive uma das propostas, se ele fosse vivo hoje, você acha que ele ia estar comemorando ou não? Eu acho que todas as decisões que a gente toma na vida, a gente aproveitou o melhor conhecimento, as melhores condições para realizar o que foi realizado. Então, comemorações a gente sempre faz. A gente poderia olhar para trás e verificar que talvez outras ações fossem interessantes, mais necessárias, para chegar numa situação diferente. Mas eu acho que ele ficaria feliz com o que ele propôs, com as ideias, o que foi realizado. A gente talvez deva pensar o seguinte: se não tivesse acontecido o Congresso em 48, nós teríamos uma unificação, uma união, como aconteceu a partir de 49, mesmo que ela não seja completa, mas teríamos?
É uma boa pergunta para responder a essas grandes questões que aqui estão. E nós vamos acompanhar dentro em breve o César Perry fazer nessa noite, relembrando todos os fatos que ali aconteceram e projetarmos à frente, na reunião que vai haver amanhã, nas rodas de conversa, o que no futuro nós podemos trabalhar pela unificação. Obrigado, Orlando, nessa noite aqui, mas estaremos juntos ainda. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tá bom. E hoje, nessa noite, César Perry está aqui conosco no Instituto Espírita de Educação, nas comemorações dessa efemérides que para o movimento espírita tem toda a importância. César, você preparou para nós nesta noite um material que foi colhido aí nas suas pesquisas. Como que foram esses preparativos? Deu muito trabalho para resgatar esse passado histórico? Olha, até que não, porque hoje a gente tem a disponibilidade da internet, de localização de periódicos, e uma das grandes fontes de consulta foram os anais, né, do primeiro congresso de unificação brasileiro, de unificação espírita, que aliás você passou, né, que foi de propriedade do Planeta, e esses anais foram digitalizados, atualizada a ortografia, está sendo apresentado agora, e os demais dados nós coletamos para mostrar com base em documentação nessa palestra os momentos antecessores, os preparativos do Congresso, a realização do Congresso e as repercussões iniciais. Já tem muito material aí. Vai vir muita coisa que as pessoas desconhecem e que agora elas vão poder tomar contato? Eu creio que para a realidade atual do movimento espírita seria quase tudo novidade, porque esse congresso, não sei exatamente quais as razões, ele não foi muito divulgado. Ele foi, de certa forma, abafado, né, por uma repercussão dele que foi o chamado Pacto Áureo. Então, isso esquece de falar de um subsídio riquíssimo, né, que foi esse Congresso Brasileiro realizado em São Paulo em 1948. E hoje nós temos a oportunidade, não sei se você reparou, mas na placa desse salão está o nome de uma figura insigne que com certeza estava lá, que é Inácio Giovini. Figura representativa do nosso movimento. Aliás, nós estamos aqui nas dependências do Instituto Espírita de Educação. A USE, durante o Congresso Brasileiro de Unificação Espírita, já informou naquela oportunidade que havia os preparativos, né, para a criação de um Instituto Espírita de Educação, que se efetivou nos anos seguintes. Então, não só Inácio Giovini, Arileques e outros estavam bem ativos, né, presentes naquele congresso. Bom, eu espero que você seja feliz nessa noite para mostrar para a gente o que aconteceu naqueles tempos e que nós possamos projetar para o futuro também uma história igual a essa que nós descortinamos nesses 70 anos. Sim, e nós estaremos também contando com a participação da rede Amigo Espírita, uma web TV, que estará transmitindo ao vivo, mas também depois disponibilizando gravações. Então, haverá uma repercussão grande, sim. Obrigado, César. Seja feliz nessa noite. E nós estamos aqui com o Valdemar Fabris, que nas conversas que nós pudemos obter agora, finalizado esse evento, tem uma opinião a respeito disso tudo. É um prazer estar falando com você novamente, Valdemar. E o que você acha, tendo em vista essa explanação, essa contextualização, como o próprio Perry acabou de colocar? Nós caminhamos nesses 70 anos e se caminhamos na direção certa, o que você vê nesse trajeto? Nós primeiramente agradecemos, né? O movimento espírita, como nós mesmos vimos,
na explanação do César tem os seus problemas. Mas, de acordo com a nossa evolução, cada espírita dentro do movimento trabalha dentro da sua evolução espiritual e de acordo com os seus conhecimentos doutrinários, né, e evolutivos. Então a gente vê que é natural que divergências existam, mas essas divergências devem ser respeitadas e até discutidas para que o movimento futuro seja um movimento de fato de unificação entre os espíritas, para que todos nós, como o próprio tema diz, sejamos um. É difícil, porque nós sabemos das nossas deficiências, não é? Mas eu acredito que através do tempo, no diálogo, nós iremos chegar num termo comum, né, de unificação e confraternização entre nós espíritas, certo? E eu gostaria de fazer uma pergunta para você que acho que ficou dessa noite aí, que é exatamente a questão de por que naquela noite, depois do encontro que os signatários do pacto, até então que não existia, e tinham posição completamente contrária ao pensamento da FEB, resolveram naquele momento mudar e abdicar das suas convicções para contemporizar com a assinatura daquele pacto. Que depois foi o Pacto Áureo, né? Eu acho que ali houve uma intervenção espiritual, né? Porque não estava previsto aquilo. O Jordão parece-me que foi para uma praça ali perto, né, do hotel onde eles estavam, foi juntando os companheiros e através parece que Lins e Vasconcelos foi escolhido para, junto à FEB, né, fazerem com que eles se aproximassem mais e daí surgiu o Pacto Áureo. Embora nós vimos pela explanação, né, do próprio César, do Pacto Áureo, deveria ser, né, modificado em alguns termos, porque ali ele está contra algumas diretrizes básicas da doutrina espírita, né? Com certeza você lembrou muito bem que na parte final o César realmente colocou essa questão. Na hora, o que também me vem como opinião, porque infelizmente nós não estávamos lá e ninguém divulgou exatamente, mas com certeza eles abriram mão naquela hora para montar o pacto realmente, né? Mas com a ideia de modificações na continuidade do trabalho. Então, o que pode acontecer? Vamos ver amanhã, né, o andamento das entrevistas. Será que nós não estamos num momento, né, do segundo Pacto Áureo? Ou outro nome que seja? Não sei. Pois não é. Verdade? Fica aí a pergunta para que nós amanhã possamos, quem sabe, dirimir todas essas dúvidas e encontrarmos o caminho para frente. Justamente. Né? Eu agradeço, então. E vamos esperar até amanhã. Ok? Obrigado, então, Valdemar. E eu estou aqui com Júlia Neso e Paulo Francisco, do Conselho Regional Espírita de São Paulo, que participaram, e o que nós queríamos realmente saber é se a expectativa toda que vocês participaram também da organização e da divulgação do evento, se elas se confirmaram no trabalho que o César fez nessa noite, e como vocês veem dentro desse contexto o que está por vir ainda amanhã nas rodas de conversa. Paulo. Então, Luiz, hoje a explanação foi justamente para a gente rememorar os fatos que antecederam o Congresso, o que houve no Congresso e o momento seguinte, que, como você disse, a gente acabou sendo um pouco surpreendido pelo Pacto Áureo, o pessoal daquela época, que foi assim uma solução
razoável para o momento, que era bem complexo, bem complicado, então foi uma solução razoável, mas ela não era definitiva. E a gente esperava uma continuação daquilo, uma acomodação para não ficar nesse conformismo, né? Embora as 16 entidades que participaram, os 16 estados que participaram do Congresso tivessem aprovado a constituição de uma Confederação Espírita Brasileira, eu entendo que, naquele momento, o Pacto Áureo acalmou, pelo menos, os ânimos, porque seriam acirrados se, naquele instante, tivesse sido criada a Confederação Espírita Brasileira. Não seria aceito pela FEB, seria desgastante. E eu acho que, para bem do movimento espírita, da doutrina espírita, foi razoável. Você acha que naquele contexto não havia outro caminho a seguir? A gente lendo hoje, eu não sei o momento, eu não vivi aquele momento, mas a gente lendo, sabe quando o final do filme não agradou muito? Parece que foi um banho de água fria ali, né? Mas a gente entende que deveria ter sido assim, não é por acaso, mas isso já está se estendendo há 70 anos e está na hora da gente fazer alguns ajustes. Alguns ajustes precisa fazer. Eu vou fazer uma pergunta agora. Não chega a ser capciosa, mas com vista justamente a nisso que você está colocando, naquela ocasião, a respeito do comandante Edgar Armand. E eu gostaria de perguntar para a Júlia, que veio e você chegou a conhecer o comandante pessoalmente? Não conheci pessoalmente de amizade. Vi o comandante algumas vezes. Ele ainda era vivo quando eu cheguei na Federação Espírita do Estado de São Paulo, mas ele já estava nessa época na Aliança Espírita e ele já não estava muito bem de saúde, de modo que eu não tive amizade, eu não troquei ideias pessoalmente. Li muitos livros do comandante e conheço o resultado do trabalho daquilo que ele, que são as suas ideias e são as suas ações na FESP e na Aliança. Deixa eu te fazer uma pergunta então. Você acha que ele abriu mão do trabalho que, pessoalmente falando, e pelo que a própria USE até hoje faz, muito baseado na tese que deu origem à própria USE São Paulo, ele se recolheu para dar espaço para o movimento nacional ou porque ele não aceitava a participação da FEB? Qual você acha que é a sua opinião? Eu sei que é a sua opinião, né? Ninguém sabe exatamente os motivos. Olha, bem da verdade, eu sei que tem algumas opiniões a respeito, mas como eu não conversei diretamente com ele, uma vez eu fui entrevistar a esposa dele, o comandante já tinha desencarnado, então, e eu conheci também o filho dele, mas nada nesse sentido. Eu sei que ele tinha algumas coisas que havia desagradado, né? Mas eu não posso te dizer exatamente qual era o pensamento dele. Sem dúvida são essas questões que ainda vão ficar pendentes, mas que também não empanam o trabalho que a gente tem a fazer pela frente, como o Paulo estava falando, que é muita coisa. Bom, vamos esperar amanhã, nas rodas de conversa, quem sabe os outros representantes das federativas do Sul e do Rio de Janeiro possam também colocar algumas opiniões e trazer talvez até mais umas contribuições, como o César fez hoje à noite. Eu agradeço a presença de vocês, nós estaremos aqui amanhã continuando. Obrigado, Luiz. Tá bom. Ao término da noite de hoje, neste sábado em que nós pudemos presenciar a contextualização histórica dos momentos que antecederam do Congresso Brasileiro de Unificação Espírita, nós estamos com a Regina Mercadante e o Marcelo Uchoa, que agora estão em São Paulo, mas vieram do Rio de Janeiro e lá no SERJ participavam do movimento. E para nós
podemos também entender a nível nacional o que está se passando, a gente gostaria de saber se essa realidade contextual que o César Perry acabou colocando é conhecida de vocês e como o movimento de lá vê esse relacionamento entre a FEB e o movimento espírita local. Então, Regina, mas vocês participaram no movimento já por um longo tempo? Por muitos anos nós fomos lá colaboramos com o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, estivemos por um período como diretora da área de comunicação social espírita de lá, também colaboramos por muitos anos no Instituto de Cultura Espírita do Brasil e atualmente, a Seja Barra, ficamos também no Seja Barra no último ano, Centro Espírita Joana de Ângeles, Barra. Caminho, senão de volta puxa a nossa orelha. Mas aí você fala, mas ali é só pontualmente, no Você e a Paz, no Encontro Fraterno, no workshop. Mas assim, o que a gente percebe, em cima da sua pergunta, que ainda no século XXI, ainda existe alguns, digamos assim, algumas diferentes ideias que ainda não permite que sejamos todos uns. Então a gente vê que tem algumas pessoas que pensam um pouquinho diferente, mas a verdade é que nós somos assim, pessoas que somos complicadas mesmo, E que a gente aos pouquinhos, em cima até do que o Perry falou, a gente precisa se organizar melhor, organizar as ideias, organizar principalmente os corações. Mas posso te fazer uma pergunta, uma questão? Será que nós, ao invés de nos tornarmos nós não poderíamos aprender a conviver com as diferenças dentro de um direcionamento? Certíssimo, porque assim, a gente sempre se olha como Eu tenho a verdade, o meu é o certo, mas esquece que o outro também tem a verdade dele. Então a verdade não é nunca absoluta para É a nossa verdade, então eu acho que você está certíssimo. Acho que falta mais a gente ceder em alguns pontos, olhar o outro também com um olhar mais fraterno. E eu acho que indo por aí a gente consegue um movimento espírita mais unificado. Marcelo, aproveitando o gancho dessa... Não, pode ficar, dá para a gente ver. Aqui dá. Aproveitando o gancho do que nós estamos conversando... O entrevistador é bom. Você acha que falta isso para a FEB também, abrir mão da verdade única e de tentar impor o seu pensamento e conviver com as diferenças, principalmente no Brasil, que tem as dimensões culturais, não vou nem falar continentais, mas culturais completamente diferentes. E você que ainda tem contato lá na Bahia, o espiritismo na Bahia vai ser sempre diferente do que no Rio de Janeiro e em São Paulo? Essas questões que você observa, elas são bem curiosas, Porque há uma metáfora de Emmanuel a esse respeito. Ele diz assim, que a verdade é como se fosse um grande espelho que Deus jogou por sobre a face da terra. E aí, quando ele se espatifou, ele se espatifou em muitos fragmentos. Cada um de nós pegou um pedacinho, um fragmento daquele espelho e viu ali refletida a sua verdade. É que, na prática, essa questão dialética da convivência, de ouvir o outro, ninguém perde nada em conviver com as diferenças. E Kardec foi muito categórico quando analisou essas questões. Quer dizer, se nós estávamos analisando uma resposta de Kardec na Revista Espírita de fevereiro de 1862. Diz ele na resposta aos espíritas lioneses, isso no século XIX, mas é uma mensagem bem atual, para os dias de hoje. Que se nós, a despeito de sustentarmos uma bandeira, formos eu e você descorteses uns para com os outros, formos assim intolerantes para com as nossas diferenças, porque certamente elas existem, então a gente vai não ao encontro, mas de encontro com a palavra mais importante da doutrina espírita, que não é reencarnação, é a caridade. Quer dizer, a humanidade, o antropóide, com 186 milhões de anos, ele é um bebê, e o espiritismo, que tem menos
menos de 200 anos de vida, é um bebezinho ainda em relação a religiões que são milenares. Então existe uma estrada enorme pela frente que a gente precisa percorrer. Acho que nós estamos percorrendo com assertividade essa estrada. Quando a gente observa, e o Perry fez isso assim com maestria hoje, ele recolheu fatos históricos consistentes. Fiz um diálogo há pouco com ele, falei assim: Perry, você deve... eu fico imaginando o desafio que não foi você dizer em minutos coisas que você precisou de dias, horas e semanas para ler, né? E são fatos desconhecidos por nós. Então, esse movimento, o que o Perry trouxe para nós foi importantíssimo para consolidar a nossa participação como espíritas nesse processo que, se não me engano, é Spinelli que dizia, né? Reunir num só todo, fazendo convergir para um só fim. Vamos esperar amanhã, então, vocês estarão presentes? Amanhã estaremos aqui. Fica o convite para visitar o Instituto de Educação Espírita, fica o convite para visitar a USE, a União das Sociedades Espíritas aqui do estado de São Paulo. E, aliás, porque estamos na terra de Paulo de Tarso, né? Que é a terra de São Paulo, fica aí o convite para a convergência dos nossos ideais. Obrigado pela participação de vocês. Amanhã estaremos aqui novamente, mais uma vez.